O preço da salvação custou a morte de Cristo. Como nenhum homem poderia pagar tal preço, a salvação então é um dom gratuito dado por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O pecador tem seus pecados perdoados e é aceito como filho por Deus. Quando Deus olha para o redimido, ele não enxerga mais os seus delitos, mas enxerga a justiça de Cristo. O resultado da salvação pela graça na vida do cristão, quando o homem morto em seus delitos e pecado é vivificado, ele passa a ser uma nova criatura. Esse processo então é profundo e singular quando Jesus chamou de novo nascimento, lá em João 3, quando ele fala com Nicodemos. Essa obra é operada pelo Espírito Santo. Regenerado, o homem é capacitado pelo Espírito Santo em viver uma vida que agrada a Deus. Assim, o cristão tem o prazer em cumprir a lei de Deus e ela lhe serve como orientação para o cristão. A lei não é mais regra de condenação, mas regra de gratidão. É uma regra, em vez de condenação, uma regra de gratidão. Claro que os aspectos cerimoniais e civis da lei não se aplicam mais a nós. Todos os rituais e símbolos exigidos na lei apontam para Cristo e ele cumpriu todos eles. Hoje o Evangelho é anunciado de todos os povos e não precisamos mais de sacrifícios rituais e intermediários. O sacrifício de Cristo é suficiente e através da sua obra, aplicada pelo Espírito Santo, temos acesso a Deus. Porém, a lei moral continua vigente. Deus é imutável e o padrão de santidade exigido por ele continua o mesmo. E por isso que aqueles que foram salvos pela graça descobrem que amam a lei e desejam guardá-la. O Espírito Santo conduz o remídio a uma obediência tão grande que ele se deleita na lei do Senhor. Vou repetir uma coisa aqui. A lei moral continua vigente. Deus é imutável. E o padrão de santidade exigido por ele continua o mesmo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O padrão de santidade exigido por ele continua o mesmo. Deus não muda. Aquilo que é condenado, aquilo que é para satisfazer a carne, aquilo que é feito para o seu deleite, no sentido de pecado, continua sendo pecado. Não vem com essa conversinha de que como o Evangelho era diferente. Olha, eu uma certa vez, empolgado, né, recém-formado e ordenado a pastor, estava numa loja de carro, estava comprando um carro, e chegou um pastor já bem idoso, dos seus 90 anos, na loja, para comprar um carro para a igreja dele, para a Assembleia de Deus. E ele, conversando, e eu falei a seguinte frase: poxa, pastor, o evangelho hoje está tão mudado. Ele falou: não, meu filho, você está enganado. O evangelho não mudou nada. O evangelho continua mesmo. As práticas, Deus não mudou e por isso seu evangelho não mudou. Precisamos ser observadores, obedientes ao Deus e buscar a santidade exigida por ele. O que mudou foram os crentes, os evangélicos. O que mudou foram as igrejas que estão deixando de buscar o Deus, deixando de cultuar a Deus para cultuar qualquer outra coisa. Estão fazendo shows, estão fazendo do púlpito um palco de exibição, de pregadores sem coragem de falar sobre pecado, e eu aprendi isso. É por isso que aqueles foram salvos, irmãos, pela graça, descobrem o que amam a lei.
o Espírito conduz remido a uma obediência tão grande que ele deleita na lei do Senhor. Sua declaração é a mesma do salmista: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmos 119, 97. Paulo escreve que todos aqueles que são salvos pela graça também são educados por ela. Tito 2, de 11 a 12. Vamos lá ver? Tito. Dois, do 11 e 12. 11 e 12, né? A graça da salvação é para todos, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Não foi feito para um homem específico, não foi feito para homens específicos. O homem foi predestinado para a salvação, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria e justa plenamente. A graça salvadora nos ensina a renunciar à impiedade e viver uma vida que agrada a Deus. O mesmo apóstolo também ensina que o propósito da salvação pela graça não está no homem, mas em Deus. O alvo principal de Deus ao salvar o seu povo é a própria glória de toda a eternidade. Depois vê lá Efésios 2,7, como nós podemos ler aqui. Pois é, irmãos, Efésios 2,7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Não há outra forma de sermos salvos a não ser através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos entender e falar do amor de Cristo. Sabe, irmãos, eu tenho estado muito preocupado. Eu tenho estado muito preocupado porque, como falei naquele texto, um texto pequeno que eu botei sobre a questão do jejum, a necessidade de fazermos jejum, por que fazemos jejum em ver escrito para os irmãos, eu coloquei que escrevi um livro, né, que na verdade ela tem, se não me engano, são 300 ou 580 páginas, eu não estou lembrado bem, eu tenho que pegar e olhar. E eu falo todo sobre os sinais, sobre todos os símbolos que iriam aparecer. E as coisas estão sendo muito nítidas. E eu escrevi para o grupo, um determinado grupo, o seguinte: olha, não deixem de falar da cruz de Cristo. Não deixem de falar do amor de Deus, porque este amor é sublime, maravilhoso. Não deixe de falar do amor de Deus. Isso eu conclamo também a você. Não deixe de falar do amor de Deus. Senhor Deus, que teu amor seja maravilhoso, a tua graça através do teu Filho amado Jesus Cristo, e que a consolação do Espírito, teu Santo Espírito, seja com todo o povo, hoje e para todo sempre. Ó Deus, abençoa este povo. Amém.